E aí, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia e estou aqui para mais um vídeo para falar um pouco, para conversar com você sobre salmos. Mostrar para você como usar o salmo na catequese. Vem comigo! Oi, meu irmão, minha irmã, obrigado de você estar de novo aqui comigo. Mais uma semana. Se você ainda não é inscrito no canal, é a primeira vez que você me vê, eu espero que você goste desse vídeo, porque a gente faz com carinho, a gente programa com amor. Então, por favor, se inscreva no canal, coloca o sininho para receber as notificações, que vai ter muitos vídeos bons ainda que estão vindo. Toda semana eu faço faço uma live segunda-feira às 4 horas da tarde, aí no Brasil, e aí eu comento um pouco os documentos da doutrina social da Igreja, do Vaticano II, e toda quinta-feira eu coloco um vídeo novo no canal. E agora nós estamos falando um pouco sobre espiritualidade dos salmos, como rezar os salmos na catequese, como fazer para que os salmos te ajudem na oração cristã, no seu fortalecimento interior. Eu já fiz outros vídeos, eu vou colocar aqui, depois se você quiser dar uma olhada, tem toda uma playlist sobre salmos e a gente está desenvolvendo essa playlist. Tenho também uma playlist sobre o Creio, né? Tenho outra playlist sobre o Evangelho segundo Hollywood. E nessas playlists, a gente vai dando dicas de como trabalhar isso na catequese. Deixando um pouco as coisas para trás, vamos começar o nosso vídeo. Hoje eu queria falar sobre um tipo de salmo que é bem específico, que são salmos sapienciais. O que é um salmo sapiencial? O salmo sapiencial são aqueles salmos, de Davi ou não de Davi, não interessa a autoria, que são salmos que meditam sobre a sabedoria de Deus e sobre o caminho do justo e o caminho dos pecadores. São salmos de sabedoria, são salmos bonitos para se rezar e são salmos que nos levam a uma meditação mais profunda, além daquele momento da oração do salmo em si, e costuma nos ajudar a refletir um pouco mais sobre o sentido da vida. Isso faz toda a diferença. Vamos pegar o primeiro exemplo, é o Salmo 1. Diz aqui: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo bonito, gostoso, simples, palavras simples, com um certo ritmo para a gente ir rezando e colocando o coração nesse mesmo ritmo, né? Mas ele tem duas coisas interessantes. Uma é a questão do caminho, né? Do caminho dos ímpios, do caminho dos justos, qual é o fruto de um, qual é o fruto do outro. Ele tem também aqui uma coisa interessante. No primeiro versículo, ele mostra 3 possibilidades de pecado. E aqui a gente poderia olhar, por exemplo, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Que tipo de pecado é esse? Uma pessoa que segue o conselho dos ímpios é uma pessoa que quer acertar, mas seguiu o conselho da pessoa errada. Então acabou errando também. Então é o que a gente chama de erro de alvo. O cara tentou acertar a mira e não saiu na mira, pegou em outro lugar, pegou em outra pessoa. O cara tentou acertar e errou. Um outro tipo de pecado é aquele que imita a conduta dos pecadores. Quem imita a conduta dos pecadores tem vontade de fazer. Se você já viu uma imitação, por exemplo, um humorista, uma pessoa que faz uma charge, que imita os trejeitos, o tom da voz, o vocabulário de uma pessoa, ele precisa estudar um pouco isso. Ele precisa ter tempo para começar a fazer essa imitação. Não é assim, a imitação não sai do nada. Então, é preciso que você não só erre o alvo, mas você tenha vontade de fazer aquilo. Então, a vontade de pecar é mais grave do que um pecado que
que eu fiz querendo acertar. Existe um terceiro tipo de pecado que os moralistas, os teólogos dizem, é aquele que se assenta na roda dos zombadores. É a terceira parte do versículo 1 do primeiro salmo. Aquele que se assenta na roda dos zombadores, ele para, ele deixa de caminhar, ele não vai mais para frente, ele se assenta e ele começa a fazer propaganda do mal. Porque quem é aquele que zomba da lei do Senhor? Aquela pessoa que não só faz o mal, mas ainda tem as razões para fazer o mal, tem as razões para ser feliz fazendo o mal. É aquele que zomba da lei do Senhor. Feliz aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Esse pecado, sentar-se na roda dos que fazem propaganda do mal, é muito mais grave. Não só você errou algo, mas você teve vontade de pecar. E não só você teve vontade de pecar, mas você agora ainda faz propaganda do seu pecado. Você ajuda outros a se convencer que o pecado é bem. E esses são os pecadores mais graves. Esses são os que o João Maria Vianney chamava de grandes pecadores. Aqueles que têm liderança em fazer o mal. Um outro exemplo de salmo que a gente poderia pegar é o Salmo 37. Na Bíblia Católica, porque tem aquele problema de numeração, que eu já falei num outro vídeo, né? A Bíblia Católica é o Salmo 36. Mas vamos lá. O Salmo 37 é um grande salmo, e diz aqui, Salmo Davídico. Diz que a autoria é de Davi, ou pelo menos que o ritmo da poesia é de Davi, ou seja, a melodia seja de Davi. É um salmo que tem 40 versículos, é um salmo grande, mas ele vai mostrando, vai meditando na questão do ímpio e do justo, mas ele tem uma coisa diferente aqui, ele é um salmo alfabético. Claro que nem você nem eu somos muito bons em hebraico. Mas o hebraico tem 26 letras. Então, cada versículo começa com uma letra. E aí, é como se ele começasse A, B, C, D. E ele vai assim. Então, além de ser um poema, um salmo, além de meditar na lei do Senhor, além de meditar no caminho dos justos e dos pecadores, ele é também um poema alfabético. E aqui diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Bom, eu li até o versículo 7. Tem mais 33 versículos, eu não vou ler tudo isso. Mas, veja, é um salmo bonito. E os salmos sapienciais são bons para aquele momento que você está questionando sobre a sua vida. Qual o sentido da sua vida? Para esse problema da pandemia, por exemplo. Eles são salmos bons para a gente poder rezar, meditar, filosofar um pouco. A partir disso, nós vamos sossegando o nosso coração. O Salmo 37, ou 36, na Bíblia Católica, né, que é um poema alfabético, é muito bom para isso. Para terminar como bônus, eu queria dizer uma coisa. Se no Salmo 72, na Bíblia Católica, o Salmo 71, no versículo 20, ele diz assim no final, encerram-se aqui as orações de Davi. E aqui ele dá o final do segundo livro. Ou seja, você pode ver, se você reparar bem, que o livro dos Salmos é dividido em 4 seções, em 4 livros diferentes. E isso vai ajudando a gente a prestar atenção que os Salmos não são todos iguais. São coletâneas de livros que foram juntadas e são coletâneas que nos ajudam a rezar. Meu irmão, minha irmã, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre salmos sapienciais. Se você puder, por favor, me ajuda aqui, dá o seu like, coloca um comentário para eu saber a sua opinião. Isso ajuda muito a gente difundir o nosso canal no YouTube. Um abraço, semana que vem eu vou falar de outros tipos de salmos. Então, não esqueça de assinar o canal. Um abraço, até mais, até a próxima semana.